A mente humana dispõe, em estado latente, de possibilidades infinitas de desenvolvimento que ainda não sois capazes de pressentir. A intelectualidade é o degrau inicial cujo sabor generoso embriaga os menos avisados. O homem intelectualizado muitas vezes procede como alguém que, tendo aprendido a ler, inebriou-se com a felicidade de armazenar conhecimentos e habitua-se a sorver voluptuosamente o prazer de conhecer cada vez mais dentro do hábito adquirido de analisar, indefinidamente, o panorama da vida em todos os aspectos. A análise caracteriza o labor do intelecto que tudo esmiuça e classifica, proporcionando ao homem uma sensação de satisfação e domínio sobre os fenômenos estudados. Porém, dominar a compreensão dos mecanismos e orientar os fenômenos analisados fornecendo ao planeta o aspecto material aprimorado, embora seja um passo avançado no caminho da evolução, não representa ainda a vitória máxima a ser alcançada no plano mental. Suas faculdades superiores encontram-se ainda por ser desenvolvidas e, na maior parte das vezes, o sabor inebriante da intelectualidade serve para distrair o homem que se esquece de que não deve parar aí. O intelecto e análise e síntese do plano mental inferior capacita o homem a investigar os processos mentais relacionados com indagações capazes de modificar o panorama espiritual a partir de introduzi-lo na responsabilidade de ser participante da economia universal num limite antes nunca imaginado. Porém, para que ele assuma as proporções generosas de um verdadeiro colaborador na vida cósmica, será preciso sentir a natureza íntima de sua constituição total. Como afirmamos, o intelecto é parte da mente, mas não é a mente. Existe um setor inexplorado pelo mental superior, que abre campo à investigação hoje iniciada com o nome pomposo de parapsicologia e que nada mais representa do que a multimilenar atividade espiritual do homem, classificada com o nome científico ao gosto do século. Se o homem não se encontrasse tão inebriado com suas possibilidades intelectuais recém-descobertas, poderia sentir, sem sombra de dúvida, de forma imediata, a unicidade dos conhecimentos espirituais esparsos pelos séculos e reagrupá-los formando um corpo de verdades capazes de orientá-lo em suas investigações atuais. Infelizmente, por ter obtido sucessos sem precedentes através do desenvolvimento intelectual, descrede o valor existente em investigações que lhe parecem não ser dignas de crédito, pelo simples fato de não se encontrarem enquadradas, com perfeição, dentro dos moldes costumeiros de suas elucubrações mentais. Aquela sublime intuição que foi sempre o norte pelo qual se guiaram todos os grandes construtores do mundo, aquela força que inspira e conduz os homens que ultrapassam a medida comum, não pode ser sentida pelos que se fecham em suas bibliotecas apaixonados por sua forma limitada de investigação científica, incapaz de permitir a abertura de novas portas. Tão inebriados se encontram a contemplar a lombada luxuosa de sua biblioteca mental que se esquecem ou desprezam a possibilidade de haver por trás das estantes de um saber secular compartimentos secretos dignos de serem investigados. Se fossem capazes de buscar pacientemente os segredos da mente humana, veriam mover-se as estantes e abrir-se por trás delas passagens que os conduziriam a amplas paragens, onde o inverossímil tomaria forma de realidade, para demonstrar que a felicidade do conhecimento começou a ser desvendada de leve pelo homem terreno. Portanto, a intelectualidade não constitui um obstáculo, mas, sim, a forma pela qual vem sendo usada. Constitui um degrau precioso cujo domínio pode abrir ao homem panoramas mais amplos. Com a experiência e os valores adquiridos nesse setor, o intelecto poderá mais facilmente avançar nos meandros do espírito imortal. Poderá sentir como é grandioso o plano da criação e estará apto a receber melhor os esclarecimentos relacionados com os outros setores de sua própria constituição espiritual. Isto, porém, só sucederá se for capaz de afastar a vaidade de que foi possuído desde o momento em que sentiu o valor das ilimitadas possibilidades espirituais existentes em seu intelecto.
Para que não estacione aí, preciso admitir que algo existe a ser explorado no campo da mente, algo que exige uma atitude não ortodoxa, para ser encontrado o fio de Ariadne no labirinto da intrincada psicologia humana. Enquanto essa atitude de isenção de ânimo não for encontrada, enquanto o desafio da vida for encarado como um insulto à sapiência oficializada, realmente a intelectualidade, que poderia ser mais um recurso na busca da verdade, será venerada como deusa onipotente e ultrajada pelos mistificadores que se entregam a práticas absurdas. Por sua vez, os que se dedicam abnegadamente à investigação dos valores mentais superiores, rasgando os véus que até hoje ocultaram as verdades do espírito, podem, temporariamente, prescindir das conquistas intelectuais e penetrar no domínio das forças mentais superiores. Porém, por uma contingência inevitável do progresso, terão que desenvolver a base mental do intelecto para se poderem sentir equilibrados nos altos cumes da espiritualidade. Os valores do mental superior e do mental inferior devem ser desenvolvidos equilibradamente para ser obtido o efeito harmonioso do equilíbrio espiritual na grande escalada da evolução. Portanto, consideramos que todos os obstáculos, capazes de impedir a harmonização sonhada pelo homem no paraíso terrestre, são decorrências da falta de humildade encarada em seu verdadeiro sentido de ajustamento psicológico. Já dizia a lenda bíblica que o fruto do conhecimento do bem e do mal fora a causa do afastamento do homem do paraíso. Ao amadurecer para o conhecimento, o homem costuma envenenar-se por imprimir direção inadequada às suas investigações. Por esse motivo prejudica seu equilíbrio interior por julgar-se acima das leis eternas, somente por haver chegado ao conhecimento e domínio de algumas. Perde então a noção do lugar que lhe cabe na criação, desajusta-se, privando-se da sublime alegria de uma participação consciente e amorável no plano geral da vida. Fecha-se num mundo de criações mentais particulares que em breve desviam-se do plano geral e o levam a entrar em choque com a harmonia universal. Termina por verificar que o fruto do conhecimento de que se alimenta encontra-se envenenado, quando já os efeitos dos males se fazem sentir em grande escala. Por esse motivo repetem-se os alertas e todas as almas capazes de voltar sobre os seus passos poderão encontrar o caminho da harmonização interior, vencendo os obstáculos íntimos para se lançarem na empreitada de construir uma civilização nova, baseada nos princípios cristãos até hoje desvalorizados pela incompreensão dos sábios, limitados no conhecimento restrito de suas retortas, capazes de produzir o veneno da destruição dos ideais humanos de fraternidade e paz. Precisaríamos, ainda, esclarecer que tais incompreensões não se encontram na dependência do credo político, mas decorrem de atitudes mentais cultivadas pelo homem em todas as condições. São a pesquisa da incompreensão inoculada pelo orgulho, o egoísmo e a vaidade, capazes de sugerir a cada ser a ideia ilusória de que o seu valor será medido pela possibilidade de sobrepujar seu irmão. A ideia de Caim então encontra guarida e de certa forma penetra sutilmente através dos sentimentos antifraternos que se ampliam em escala crescente, até atingir os homicídios coletivos como exteriorização daqueles sentimentos de orgulho, vaidade e egoísmo para os quais a ciência material não encontra antídoto. 5. Realização. Pergunta: gostaríamos de obter orientação para as realizações que nos esperam neste final de século, já que está previsto para o Brasil um tipo de liderança no panorama mundial. Que nos dizeis? Ramatiz: vemos no Brasil, realmente, a terra da promissão para o povo de Deus, que é a humanidade que tem vivido exilado do paraíso terrestre desde que a discórdia se implantou entre os homens nas mais remotas eras. O exílio está representado na incapacidade de viver dentro da paz sonhada por todas as almas cansadas de desarmonia gerada pela imprevidência dos espíritos primitivos, cujo prazer é a solução animal, imediata de caprichos primários. O anseio de paz é uma característica de evolução.
A satisfação dos instintos primitivos difere muito do prazer refinado das almas capazes de sonhar com harmonia. Exatamente como sucedia entre os hebreus na busca da terra prometida, deslocados, psicologicamente falando, em relação à sua época, o povo brasileiro está destinado a uma missão que cumprirá em condições idênticas. Não se poderia dizer que aquele povo fosse constituído por uma elite espiritual, capaz de sentir a grandeza integral da missão que desempenhava. Porém, apesar das dificuldades características de um aglomerado heterogêneo de almas, cumpriu no conjunto a tarefa que lhe fora destinada, chamar a atenção da humanidade para o problema espiritual, de forma mais adequada à evolução. A mesma ternura desvelada, que era dedicada ao povo eleito em sua missão pioneira, é oferecida espontaneamente ao Brasil por todos os espíritos que na Terra ou no espaço sentem a beleza da missão que lhe está reservada. E os mesmos sentimentos inseguros e dramáticos se esboçam na fisionomia coletiva desse novo povo escolhido, inclusive pelo movimento crescente que já se faz sentir, e que constitui o reconhecimento do Messias, Jesus redivivo nos ensinamentos evangélicos da caridade cristã, que vai se tornando cada vez mais uma característica integrada à psicologia brasileira. Entretanto, não nos é possível oferecer roteiros de ação senão em planos gerais que talvez sejam considerados insuficientes. Apesar de respeitarmos profundamente essas opiniões, gostaríamos de lembrar que todas as normas práticas de ação serão deficientes se não se basearem numa estruturação psicológica capaz de sustentar o panorama externo. Se conseguirmos sugerir atitudes mentais e emocionais capazes de inspirar atos renovadores no panorama de vida material, sentiremos que cumprimos a contento a missão que nos cabe. Com a tarefa humilde de trocar impressões convosco, não nos foram delegados poderes hipnóticos ou discricionários capazes de refazer a face do panorama em que viveis. Ao contrário, em vossas mãos encontram-se todos os elementos para essa revisão de valores, que constitui uma necessidade de autoafirmação que não vos pode ser retirada. Nossa tarefa seria a de um amigo que comenta convosco os detalhes do caminho de maneira casual e fraterna, sem as características de uma tutela inoportuna. Se nossas ideias forem capazes de influir em vossas atitudes, ficará demonstrado que realmente já havíeis amadurecido para uma compreensão acima dos objetivos imediatos da vida que sois representantes legítimos do povo eleito da época atual. Pergunta: que recomendações fareis a nós ao abordarmos o aspecto do serviço que consolidaria a liderança reservada ao Brasil no panorama mundial? Ramatiz: se levássemos as coisas ao pé da letra, ninguém jamais ousaria abrir a boca para recomendar o que quer que fosse depois das indefiníveis pregações de Jesus na Terra. Pelo fato de estar divulgada a norma áurea de vida, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nem mais um comentário seria necessário acrescentar a essa síntese perfeita de todas as normas de bem viver. Entretanto, por ser ela uma síntese perfeita, representa a conceituação obtida por vivências sublimadas, tal como as fórmulas mágicas, em sua impenetrabilidade aparente, condensam virtudes e conhecimentos adquiridos por longas elucubrações mentais de seus formuladores. Sua força inequívoca, porém, para ser sentida e vibrada em toda a extensão, exige do aprendiz uma iniciação laboriosa, e o fato de ser apresentada em forma tão singela não impede que longos e demorados esforços sejam necessários para serem utilizados os seus benefícios. Assim, todas as vezes em que temos à nossa frente uma tarefa a realizar, surge a necessidade de estender às novas realizações os benefícios da fórmula mágica e, ao fazê-lo, verificamos que ela é de uma singeleza inigualável, embora, ou por isso mesmo, exija esforços intensos para ser aplicada. Pergunta: sendo assim, seriam inúteis todos os trabalhos que se têm escrito sobre as atividades humanas, já que existe uma síntese capaz de englobar, na sua simplicidade, todas as normas necessárias ao equilíbrio espiritual?
Ramatiz, a fórmula mágica existe, porém só funcionará quando for aplicada de maneira correta. Uma verdadeira iniciação, prolongada e minuciosa, se faz necessária para pô-la em movimento e nisto se baseia a utilidade dos milhares de tratados que se têm organizado em torno da regra áurea. Inclusive, existe quem clame por uma nova fórmula por ainda não ter conseguido penetrar os mistérios da que já existe, trazida por Jesus em uma clareza esplendorosa e meridiana. Desse fato se depreende a necessidade de uma análise exaustiva de todos os aspectos da vida em função da fórmula preciosa, até que seja possível conjugar, gradativamente, cada espírito com os aspectos dessa verdade que mais se afinarem com suas características psicológicas. Assim podeis compreender a necessidade das diversas religiões ou sistemas filosóficos, que traduzem a síntese do amor crístico em verdadeiros idiomas e até dialetos, possibilitando-lhe a percepção pelas mais diversas individualidades. Pergunta: considerando que sejam todas as religiões e sistemas filosóficos provenientes de uma só fórmula, como explicar as divergências existentes entre os cultores desses subprodutos da verdade? Ramatiz: compreende-se que, como subprodutos, não globalizam as características de unidade, o que se reflete na atitude de seus cultores. Pergunta: de que forma esses conceitos podem ser relacionados com a situação brasileira? Ramatiz: todas as atividades humanas sofrem os efeitos dessa desagregação mental e emocional, característica do processo evolutivo na fase que se distancia acentuadamente do ponto harmonioso representado pela conquista da fórmula sintética. Essa fórmula, embora tenha sido fornecida com detalhes, exige explicação para ser posta em prática e as tentativas prolongam-se por um período caracterizado pelas contradições em fluxos e refluxos capazes de fornecer um panorama aparentemente caótico. Procuramos, repetidamente, analisar aspectos não identificados à primeira vista por vós, com o objetivo de atenuar a impressão desagregadora produzida pela fase de transição que atravessais. Por sua tonalidade dissociativa, a atuação que viveis poderá fazer-vos duvidar de que o amor realmente cubra a multidão dos pecados. E esse esquecimento teria consequências desastrosas. Se não crerdes na misericórdia que preside as mais dolorosas transições que viveis, se não vos capacitardes de que sois amados e que vossas lutas são amparadas por um amor cujos conceitos ultrapassam as percepções humanas, como conseguireis servir ao próximo, se estiverdes sucumbidos pela dor do desespero? Há necessidade de ultrapassar os conceitos humanos, a forma de classificar os acontecimentos dentro do imediatismo mais corriqueiro e adotar uma conceituação avançada, coadunando os mais nobres objetivos da vida aos valores mais rotineiros da experiência humana. Pergunta: sentimos que, por mais lógicos que sejam os conceitos emitidos, há grande dificuldade em vê-los aceitos pela maioria dos irmãos que se sentem envoltos, sem esperança, em provações como as da época atual. Como conseguir tocá-los? Ramatiz: um trabalho que se destinasse a congregar todas as criaturas em torno de um objetivo seria incapaz de cumprir sua função na época atual, pelo fato dos condicionamentos psicológicos serem grandemente diversos. Entretanto, muitas vezes sucede que, após penetrar em grandes tempestades, quando o rumo já se acha perdido, os tripulantes de uma embarcação deliberam reunir seus esforços e encontrar o roteiro mais adequado. Então, estudam juntos os mapas de navegação que se encontravam abandonados, prestam atenção às previsões meteorológicas, consultam todos os instrumentos norteadores. Daí em diante, passam a evitar eficientemente os recifes, a deslocar-se para mares mais tranquilos e, disciplinadamente, alcançam com segurança o porto. Lamentavelmente, a tempestade e os recifes encontram-se a perturbar a navegação do vosso barco, mas as atribulações que sofreis ainda não tiveram o condão de despertar para a realidade a maioria da tripulação,
que somente se sente estorvada pelo mau tempo capaz de estragar-lhe a navegação descuidosa. Tal como em outros tempos igualmente proféticos, a maioria não se convenceu da necessidade de mudar o rumo. Só o dilúvio será capaz de despertá-la. Pergunta: sentimos grande tristeza diante dessas afirmações feitas tão repetidamente. Parece-nos contraditório que o amor de Deus se revele num ambiente de luta generalizada, que a alvorada de uma nova vida no planeta precise ser precedida pela derrocada de tantos ideais. Que nos dizeis? Ramatiz: uma casa construída com madeirame apodrecido poderá abrigar muitos moradores desavisados e imprevidentes, porém sua duração deve ser curta. A misericórdia de Deus, entretanto, permite que, periodicamente, estes moradores sejam alertados para a situação precária em que se encontram, cansados de ouvir tantos alertas, sem que a catástrofe se concretize, passam a julgá-la utópica. Na realidade, perecer ou não dentro dela é questão de livre-arbítrio, em última análise. A tempestade, ou seja, o novo dilúvio, vem sendo armada, gradativamente, há séculos, dentro dos quais nenhuma só vez o sol se levantou para vós sem que milhares de bocas se empenhassem em repetir a necessidade de aplicar a lei de Deus. Sob as mais diversas vestiduras o chamado é feito incessantemente. Desse fato se depreende que os ideais que sofrerão derrocadas estão bem distanciados das reais necessidades de evolução da humanidade. Pergunta: haveria necessidade de uma renovação total de valores no panorama de nossa pátria para que se cumprisse a missão que lhe cabe? Quais as providências práticas mais urgentes a serem tomadas? Ramatiz: povo generoso, porém em fase de progresso incipiente, vossa missão consiste em preparar caminhos. Não se espera de vós a realização total do bem sobre a terra. Sois pioneiros e não propriamente os artífices definitivos da obra a ser realizada. Assim, a contribuição que é esperada de vós é vibrar o amor incondicional ao bem e encontrar vossos meios particulares de realizá-lo naquilo que se encontrar ao vosso alcance. Na espiritualidade existe um sentimento profundo de serenidade e paz, pois toda alma esclarecida sabe que a obra do Eterno e os seres criados compete uma parcela humilde e harmoniosa de colaboração. A sabedoria do Eterno é tão grandiosa que não exige de quem quer que seja atitudes renovadoras drásticas. Seria contrário à lei uma situação em que a natureza desses saltos. Pelos caminhos tortuosos das incertezas os brasileiros acharão seu roteiro. Penando e purgando, os servos fiéis louvarão o bem com o próprio suor e com as próprias lágrimas. O Éden terrestre será preparado de acordo com a previsão bíblica, suor e lágrimas para a concretização da paz. Não poderia deixar de ser assim se o Brasil representa um cadinho onde serão refundidos os valores cultivados pelo homem através dos milênios. Sua experiência decisiva não poderia deixar de ser uma operação limpeza exigindo sacrifícios e lutas. A grande alegria consiste em sentir que, finalmente, chegou o momento das abençoadas revisões espirituais de tarefas. Novos valores surgindo como resultado das decepções em torno de ideais acalentados de forma inadequada. Precisará ser preenchido o vácuo entre as teorias reverenciadas e as atitudes desprovidas de coerência com elas. Então levantar-se-ão os defensores teóricos dos ideais milenares para afirmar que estão sendo menosprezados os objetivos na verdade, quando na realidade, a aparente involução será a fase de teste para estas mesmas verdades colocadas em pedestal de ouro e, por isso mesmo, jamais experimentadas em todo o seu conteúdo de amor. Quem ama uma verdade vive, testa sua grandeza na experiência sagrada que a vida representa e mesmo que por isso ela pareça amesquinhada pelo contato rude da realidade involutiva do planeta. Resta no coração do aprendiz um sentimento sagrado de fidelidade, como se houvesse queimado na ara do coração incenso do amor e nele permanecesse o perfume renovador da experiência vivida. Haverá cinzas a limpar,
porém terá sido incinerado o resíduo inútil do negativismo no ato de dedicar-se de corpo e alma à obra do bem e permanecerá a alegria do aprendizado, como higienizar o ambiente antes conturbado e negativo. Se o servo fiel souber pôr mãos à obra, mesmo sem grandes arremedos de louvores altissonantes, como exigiriam as normas pregadas pelos fariseus da época, poderá colher no coração a alegria da fidelidade, pois não foi nos templos oficiais que a obra do Mestre encontrou guarida. Desse modo, todo aquele que amar a obra do Eterno que está programada na terra brasileira ponha mãos à obra. Se os fariseus se indignarem, nem por isso o discípulo fiel se desviará do caminho. Ao contrário, verá nesse fato a confirmação das palavras de Jesus quando disse que enviaria seus discípulos como ovelhas do meio de lobos. Se vos acusarem de destruir os valores preexistentes como vosso zelo, lembrai-vos de que Jesus também sofreu essa incompreensão dos homens, assim como todos os que o seguiram. Porém, para que vos sintais autorizados a viver centímetros tal situação, para que vossa prova seja bem vivida, cuidai para que, realmente, vossos objetivos não sejam pessoais. Fazei-vos servos de todos, instrumentos da verdade e jamais utilizeis a verdade como instrumento de vossos caprichos. Envoltos nesses ideais de desprendimento, podereis ser levados pela onda sublime das realizações espirituais que não exigem rótulo de nenhuma espécie. Ao contrário, despreocupados de sectarismos, vossos espíritos poderão melhor cultivar os bens eternos do espírito. Cuidareis melhor do que se passa no íntimo do vosso coração se não estiverdes preocupados em fazer-lhes ir caracteres demonstradores do facciosismo de qualquer procedência. O Brasil é a nova terra da promissão. Nela qualquer verdade pode ser aclimatada, como todo homem circuncidado poderia tornar-se hebreu. A higienização da mente, como nova circuncisão, prepara a alma para integrar-se ao espírito da renovação a ser realizada na terra da promissão brasileira. Só os que assim agirem, amando acima de tudo a verdade sem fronteiras, poderão sentir integralmente o significado do serviço que é esperado do vosso povo. A universalização, sob todos os aspectos, é a vossa tarefa. Amar o bem de tal forma que vos façais seguidores do Cristo tal como ele se apresentou entre vós, respeitando a ordem estabelecida no campo social, mas renovando-a pela implantação cada vez mais eficaz dos princípios grandiosos do amor universal. A revolução única possível, o serviço e a realização que se espera de cada um de vós será cumprir, o mais estritamente possível, os mandamentos do amor de Deus. Desse modo toda a renovação advirá. Não podeis prever a que culminância sereis conduzidos pelo simples fato de vos orientardes pelo verdadeiro espírito de serviço inspirado no amor crístico. Será uma renovação social proveniente de transformação espiritual de cada indivíduo. Sem choques, ela se fará mansamente, pois seus combates se darão no silêncio do coração de cada qual. Vosso serviço resume-se, pois, na seguinte necessidade: preparar o coração para que o reino do Senhor possa se fazer presente na terra da promissão. 6. Harmonia. Pergunta: como obter harmonia no ambiente espiritual da terra? Ramatiz: harmonia tem sido para os homens uma realização utópica, alguma coisa só obtida nos contos de fadas após imensas batalhas do bem contra o mal e, assim mesmo, geralmente, pela intervenção de fada providencial. Os personagens símbolos do bem, possuidores de todas as virtudes, sofrem durante a narrativa os horrores da perseguição dos maus que são inteiramente maus. Esta forma primitiva de exposição da eterna luta pela evolução, engloba, numa fórmula simplista, o complexo movimento das forças opostas responsáveis pela evolução. Trata-se de um esquema psicológico de grande valor iniciático, se bem atentarmos para o que se encontra oculto sob o aspecto meramente fantástico. Sabendo que nada existe absolutamente bom nem absolutamente mal sobre a Terra,
podemos transportar o tema dos contos de fada para o terreno do espírito, representando o mal e o bem existentes na alma pelos personagens que, respectivamente, os simbolizam. Teremos então obtido a fórmula necessária à obtenção da harmonia, após a batalha inevitável das forças involuídas e das que já se ajustam ao bem pela persistência, renúncia, amor e tolerância. O polo positivo condensa energias que o sustentam em contraposição. A desagregação se apossa do elemento incapazes de conduzir-se no sentido da harmonização com o todo, e que buscava defender-se pela apropriação inédita dos bens da vida. Em seu conteúdo, os contos de fadas expõem, de forma rocambolesca, a grande batalha em que todos os seres se encontram envoltos. Nesses pequenos relatos o homem encontra a demonstração clara da fórmula capaz de fornecer-lhe o mesmo final feliz, harmonia. Pergunta: segundo a linha de vossas comparações, em nosso caso especial, qual fato seria tão decisivo que pudesse representar a intervenção providencial da fada protetora? Ramatiz: a fada protetora, na lógica perfeita dos contos de fadas, apresenta-se sempre após o período indispensável, no qual seu tutelado teve a oportunidade de dar testemunhos convincentes de bons propósitos. Lutando, sofrendo injustiças, padecendo, enfim, conserva-se o herói da história numa perfeita coerência com os defensores do bem. Ora, seria lógico, também, que desse modo as forças ocultas, a essa altura do relato, já estivessem numa contingência moral de agir decisivamente, não porque até então se houvessem omitido, porém, simplesmente, porque aguardavam o momento de intervir sem interferir no processo de consolidação das virtudes angélicas de seus tutelados. Esse sublime mecanismo, apresentado de forma enternecedora nos belos relatos que comoveram vossa infância, transfere-se, de forma perfeita, para a vida e comanda o progresso dos espíritos. Infelizmente o homem perdeu a fé que o faria capaz de, adulto, perseverar a exemplo de seus heróis da infância. Assim, a geração atual ridiculariza os contos da carochinha que embalam o espírito crédulo da humanidade do passado em sua infância ingênua. Na realidade, viveis uma fase que pode ser comparada ao capítulo no qual a feiticeira cozinha, na retortas, seus filtros peçonhentos. O mau cheiro se exala por todo o ambiente e ela própria se impregna das emanações do veneno terrível. Porém, não longe dali, existem, nas páginas seguintes, as impressões de bondade dos personagens que, inocentemente, continuam sua labuta no bem. Impregnados pelo odor nauseabundo das elucubrações mentais de caráter destrutivo, o homem atua ou permanece como hipnotizado diante do cenário de feitiçaria onde a discórdia, o medo, a irreflexão e intransigência se filtram através de todas as epidermes. Enquanto a bruxa da discórdia mexe seus caldeirões, as vítimas encontram-se paralisadas de horror. Porém, alegrem-se os que não aderirem, por fraqueza lamentável, aos movimentos da megera. Embora em minoria de forças no momento, estarão usando energias positivas responsáveis pela imantação de seus espíritos às forças controladoras do bem e efetivada a necessária polarização. Os representantes da magia branca terão encontrado o campo para agir no ambiente, por mais impregnado de bruxaria que ele se encontre. A paciência, a fraqueza aparente, o sofrimento sem nome dos heróis dos contos de fadas, que vos parecem vítimas de um sadismo inexplicável do destino, simbolizam para vós a necessária força interior que habilita o espírito a escoar, através de si, os recursos superiores que sustentam a vida. E dessa forma que, realmente, o espírito testemunha seu amor à verdade que na terra, ainda, tem o seu habitat. Galardoado pelas profundas cidades espirituais que então se abrem para ele, recebe a visita da fada do bem, a iluminação interior capaz de proporcionar-lhe a harmonia. O engano em que vem laborando os homens, geração após geração,
é julgar que devem levar ao pé da letra o simbolismo dos contos de fadas. Embora se julguem portadores de mentalidade adulta, ainda não entenderam que o reino conquistado pela princesa indefesa e o amor com que o príncipe a defende no final da história representam a vitória do espírito sobre a matéria, a conquista do plano superior que esses personagens simbolizam e a ingênua felicidade que daí por diante passam a desfrutar reside inteiramente nos países interiores do espírito. Então, como os bons ainda não herdaram a terra, desesperam e negam-se a continuar colaborando pacientemente na seara do bem. Desejamos lembrar, no entanto, que, assim como a polarização se faz com o sofrimento, pela perseverança no bem para cada indivíduo, coletivamente, o mesmo fenômeno se dá. A humanidade passa por reveses semelhantes aos dos meninos terrificados diante do caldeirão da bruxa, porém, os que conservam a alma limpa de conivência consciente com a bruxaria do mal, contribuem para o efeito de polarização da Terra com as forças positivas, que terminarão por conseguir uma cabeça de ponte para penetrar de forma decisiva no cenário terrestre. Pergunta: como transferir esses conceitos para os problemas cruciais de nossa Terra? Ramatiz, Brasil, terra da promissão, celeiro do mundo, pátria do Evangelho, país do futuro. Todas essas expressões têm consagrado e resumido as esperanças que intuitivamente os homens de diversas origens terrenas depositam na vida futura. Nem mesmo a mais obscura realidade espiritual que viveis conseguiu apagar a divina intuição que afirma, no âmago da alma dos seres sensíveis, que o país encantado da felicidade precisa existir em alguma parte sobre a terra. As criações do pensamento humano, reveladas sob forma de fantasia, representam uma necessidade íntima de expressar realidades pressentidas em planos inexplicáveis à mentalidade comum. Quando os segredos da mente humana forem devassados, e esse dia não se encontra longe, os homens de ciência poderão comprovar que as fantasias não representam somente uma necessidade de escape à realidade grosseira e indesejável, mas, sim, a expressão das realidades percebidas num plano que poderíeis chamar de supranormal. As fantasias apresentadas nos contos de fadas são roteiros simbólicos fornecidos à alma infantil. Suas representações mentais forneciam, insensivelmente, à juventude uma base psicológica não identificada mas incorporada nos moldes mentais. O proceder instintivo dos jovens de antanho era marcado pelo dualismo simplista dos contos de fadas. Sentiam-se colaboradores de feiticeira ou abençoados afilhados do bem, conforme se opusessem ou não às forças positivas. Essa base psicológica profunda, embora não expressa nem identificada, traduzia-se em aspectos mais seguros porque influenciados por forças superiores que na realidade existem, embora escapando à compreensão total humana. Respeitava-se e temia-se a bruxaria do mal, evitando-a para merecer o beneplácito do bem. Hoje as retortas das feiticeiras tornaram-se inofensivas e ridículas. As emanações fétidas e virulentas que elas poderiam exalar encontrariam antídoto nos mais simples laboratórios modernos e ao seu poder destruidor o homem oporia um arsenal incalculável de armas potentes. Destruiu-se o simbolismo representativo do mal que fornecia base psicológica para o combate ao erro. Qualquer criança atualmente seria capaz de planejar uma saída estratégica para Joãozinho e Maria, que facilmente teriam um revólver, nem que fosse de brinquedo, para obrigar a bruxa a soltá-los. E, na mentalidade incompleta da infância, a crença na proteção superior se esvai e mais fé merece a violência contra a própria violência. Os valores da resistência moral desbotaram-se, desde que a força é quem faz os heróis capazes de competir com as bruxas em maquiavelismo destruidor. Tristes lições são hoje fornecidas à infância, na vida real. O trauma psicológico proporcionado pelo negror das cenas fantásticas dos contos da carochinha empalidece diante das cenas diárias de atitudes antifraternas servidas à sobremesa pelo aparelho televisor.
A prepotência intransigente da era patriarcal bem pouco deformava a alma infantil em relação ao convívio mental que hoje desfruta com fascínoras e criminosos científicos dotados da mais perfeita brutalidade de sentimentos. E nessa era dramática, em que o terror encontrou meios de se concretizar aos olhos da infância, justifica-se o sorriso irônico diante das frágeis feiticeiras do passado, não se justificando, porém, o falso puritanismo com que se condena a sua influência nociva sobre a mente infantil. Que substituição está sendo feita na época atual para a intervenção da fada madrinha? Num tribunal pedagógico, os autores daquelas fantasias seriam facilmente absolvidos, com a condenação consequente das realidades atuais mais negativamente fantasiosas do que os obscuros eventos do país de ficção. Os brasileiros encontrarão no panorama mundial a mesma atitude psicológica que se revelaria numa assembleia a qual hoje nos dispuséssemos a introduzir ingênuos contos de fadas, como coisas dignas de atenção. Quando o desenlace fatal se fizer sentir, sereis conduzidos a reeducar-vos como uma coletividade que, sentindo a gravidade de seus processos de vida, precisa retornar e habituar-se à simplicidade. Pergunta: por acaso os brasileiros escapam à responsabilidade da situação atual? A desarmonia que impregna a humanidade não está também entre nós? Ramatiz: dissemos que tereis de vos reeducar para cumprir aquela tarefa de despertamento espiritual da humanidade, vós que ainda não tereis cumprido uma missão de âmbito mundial para a qual estareis especificamente destinados pelas possibilidades latentes. Sereis as almas permeáveis à influência que se fará necessária no momento de crise. Não sereis isentos de responsabilidades e a prova é que estareis chamados a desfazer equívocos para os quais influístes em sucessivas ocasiões. Pergunta: quando nos confiastes os títulos de todos os capítulos da presente obra, imaginamos que em harmonia estaria sendo designada a parte referente à época feliz da plena realização do bem através de todas as consciências na Terra. Estaríamos enganados? Ramatiz: felizes os servos que sonham e amam por antecipação o reino de Deus. Seus corações se enobrecem na antevisão da paz espiritual, herança inalienável de seu Pai Celestial. O amor é o clima pelo qual suspiram e aos poucos seus espíritos se renovarão para concretizar os sonhos que acalentam. Porém, quando designamos por harmonia o presente capítulo, referíamos-nos à harmonização dos destinos da coletividade brasileira com os desígnios da espiritualidade. A harmonia é para nós um conceito essencialmente dinâmico. Jesus estava no pleno gozo da harmonia quando lutava entre os homens para expandir a luz entre as trevas. A harmonia é representada por toda situação em que alguém sintoniza com o bem, mesmo que a sua volta o caso se faça sentir. Pergunta: perdoe-nos o nosso irmão, mas não conseguimos conceber a felicidade e a harmonia diante de um panorama caótico. A nosso ver, a tribulação é contagiante e as duras penas de uns automaticamente atingem os circunstantes, especialmente se estes últimos não são insensíveis ao sofrimento do próximo. Sendo assim, como compreender vossas afirmações? Ramatiz: analisando as características humanas, realmente seria impossível aceitardes nossa interpretação dos fatos se já não tivesses vivido experiências análogas. Não nos referimos à harmonia perfeita entre os homens. Esta será conquista bem mais adiantada. Surgirá num futuro mais remoto. Referimos-nos à harmonia de uma coletividade com seu destino, com a missão que lhe compete, com a inspiração do bem que lhe cabe realizar. Sucederá então como se um indivíduo, que se visse ameaçado de moléstias, decorrentes de longa estagnação, se erguesse e começasse a agir facilitando a circulação do sangue e consequente renovação celular. Poder-se-ia afirmar que entrou em harmonia seja qual for a tarefa que execute. Essa harmonização, observada sob um aspecto exclusivamente físico, tem seu correspondente espiritual. Uma coletividade que se ergue e inicia a execução de suas funções históricas,
harmoniza-se com a lei renovando-se para um crescimento futuro. Sob o aspecto individual já tende suficiente experiência no campo da espiritualidade para saber que a desarmonia interior é decorrente da quebra dos liames do amor e da confiança em Deus. Mesmo as almas ternas compadecem-se do sofrimento alheio sem se desarmonizarem, por acreditarem firmemente na benevolência do Eterno. Para essas almas o sofrimento é a escola renovadora e a situação problemática de seu irmão não empana a visão espiritual dos benefícios a serem recolhidos. Em consequência, não lhes destroem a harmonia, por mais condoídas que se encontrem pelos padecimentos do próximo. Para comprovarem seu amor ao próximo, não se sentem constrangidas a prejudicar seu amor a Deus, desequilibrando-se pela falta de fé na benevolência do Pai que prove com amor e justiça o processo renovador de cada um de seus filhos. Desse modo não vemos desacordo possível entre a harmonia interna e a desarmonia ambiente, a não ser nessas almas ainda frágeis, incapazes de se escudarem no verdadeiro amor. Alertai-vos quanto à necessidade de reformulardes vossos conceitos de vida à luz de um sentimento esclarecido de amor. Libertai-vos das viciações do sentimento que vos fazem confundir fraqueza com ternura. As almas realmente ternas o são primordialmente em relação às bênçãos do amor de Deus. Sentem, com profunda alegria espiritual, a grandiosidade do amor que vive esparso sobre todos os seres e não recriminam as leis desse amor quando realizam as necessárias correções a bem do equilíbrio. O amor jamais será inoperante. Onde haja engano, sua missão será corrigir alertando para o bem. Quando uma alma ou uma coletividade se impregna dessa consciência grandiosa de colaboradora do Eterno, seja qual for a situação circundante, ela entrará em harmonia. Será assim que o Brasil crescerá no conceito dos povos, quando todas as suas potencialidades forem mobilizadas a bem da preservação da vida no planeta. Sua missão de harmonia será constituída pelo laço de amor fraterno em que se constituirá junto a todas as coletividades, sem distinção de raça, credo político ou convicção religiosa. A era da fraternidade terá seu representante legítimo no povo que ampara com amor o ferido, o deserdado, o vencido. Quando erram implantar seu reinado na terra, com a bestialidade característica dos instintos não mais contidos, e em todo seu vigor cavalgar no dorso veloz das civilizações superequipadas sob o aspecto material. O reinado da dor implantado em toda a terra exigirá renovações só capazes de darem junto à alma acolhedora de quem sabe amar, em silêncio, os aflitos. Desfeita a capa do egoísmo humano que mantinha a venda do orgulho nos olhos das grandes nações pioneiras do progresso material, os fracos herdarão a terra, os que se sentirem desarmados materialmente falando, pois serão capazes de pensar em termos de socorro e renovação. Seus espíritos não estarão seriamente empenhados na disputa do ódio, mas serão irresistivelmente atraídos à tarefa do crescimento espiritual da humanidade. A era da fraternidade já está sendo construída pelas almas que trabalham em silêncio para a conservação das verdades evangélicas. Quando os herdeiros do Cristo tomarem posse da terra, não haverá preocupações pessoais. Será iniciado o reino do amor, no qual todos os filhos de Deus servirão a um só objetivo: impulsionar a realização do bem de maneira impessoal. Firmai-vos nesses conceitos. Vivei por antecipação o reino de Deus que foi iniciado há 2000 anos. Terceira parte. Consequências para a humanidade. 1. Virtude e cristianização. Pergunta: examinando as consequências que surgirão, para a humanidade, da missão reservada ao Brasil, que comentários desejarias tecer neste capítulo intitulado Virtude e Cristianização? Ramatiz: consideramos que esses serão os alvos supremos da nova era que surgirá do caos preparado com esmero pela atual civilização, enseguecida quanto aos valores da espiritualidade. A virtude constituirá o aperitivo necessário, para ser tomado em doses frequentes e sistematizadas,
Com cuidado hoje dispensada a preparação dos grandes banquetes. Estabelecida, por unanimidade, a necessidade absoluta do crescimento dos valores espirituais, o homem começará a agir, como indivíduo cujo organismo, atingido por uma inapetência desastrosa, procura estimular-se para a participação no grande banquete da fraternidade. Iniciará por ingerir estimulantes do apetite, capazes de fazer funcionar suas glândulas endócrinas, adormecidas pela viciação do paladar na ingestão de substâncias tóxicas. Na realidade, um período intermediário de jejum será a primeira providência para obrigar o organismo à reação sadia de purificar-se e, em seguida, entrar na corrente da normalidade. Pergunta: por que sugeristes o título Virtude e Cristianização? Por acaso a busca da virtude já não representa o processo de cristianização? Ramatiz: enquanto a virtude está sendo buscada como um alvo, o processo de cristianização consolida-se gradativamente. Desejamos fortalecer a relação indispensável entre o meio, representado pelo exercício consciente da virtude, e o fim objetivado, ou seja, a cristianização. Sem esta relação, firmemente estabelecida, uma nova farsa estaria em andamento, na qual os homens representariam, no palco da vida social, a triste situação que até hoje os tem infelicitado, pregando o cristianismo sem desejar realmente cumpri-lo. Pergunta: que espécie de virtude surgirá como a mais necessária ao processo da cristianização? Ramatiz: na sociedade tecnicista do século XX a palavra virtude perdeu grande parte de seu valor. Até um pouco antes do surto da tecnologia ela representava um acervo de normas rígidas de conduta, impostas pela maioria convicta da necessidade social de cultivar os valores apregoados como indispensáveis ao bem-estar geral. Não passando, de modo geral, de uma atitude externa, foi fácil a transição que a classificou como coisa desprovida de conteúdo. Portanto, sua desvalorização como palavra não implica na consequente desvalia do conteúdo, pois este, na realidade, não estava em jogo. A capacidade de análise destemerosa característica dera do cientificismo soube identificar o fenômeno do esvaziamento da palavra, porém, ainda, não conseguiu restabelecer-lhe o conteúdo. Entretanto, os valores representados, originariamente, pela palavra virtude, continuam a ser insubstituíveis para o bem-estar geral e, assim, tornou-se necessário obter nomenclatura especial para designá-los. Surgiram, então, novas designações para antigas necessidades do homem: autocrítica, ajustamento, introversão, catarse, autoanálise, substituindo, respectivamente, contrição, humildade, meditação, confissão, sendo esta última equivalente à identificação da própria condição, catarse, e a análise que se segue. Como vemos, tratou-se da substituição de um vocábulo desgastado pela ação inadequada de seus usuários. Pergunta: parece-nos um pouco problemática a obtenção de reações adequadas após as grandes experiências do final do século. Nossas dúvidas baseiam-se no fato de muitas provações já terem sido vividas sem chegarmos a resultados positivos. Conseguirá o homem a reação necessária? Ramatiz: a instabilidade humana vem se acentuando. A cada nova crise desencadeada corroem-se os alicerces da segurança fictícia que generosamente o homem se propiciou no plano material. Como criança, incapaz de sentir suas necessidades mais profundas, cercou-se de conforto, como símbolo do bem-estar almejado. A instintiva necessidade de segurança interior objetivou-se na busca externa de estabilidade. Invertidos os pontos de vista, concretizou seu sonho de felicidade nas garantias de sobrevivência do corpo físico. Pôs-se a girar em torno de sua segurança, em vez de fazê-la girar em torno de si. Pergunta: como poderíamos compreender tal afirmação? Ramatiz:
A segurança tem a função específica de proteger alguma coisa de especial valor. Justifica-se como um conjunto de precauções tomadas com o objetivo de preservar o centro vital de uma situação, como meio de levar avante um objetivo visado. O homem, como indivíduo, deveria ser o centro dessas precauções e seu desenvolvimento harmonioso fim a ser alcançado. Tudo deveria girar, num esquema de segurança bem planejado, em torno do problema de proporcionar a cada indivíduo o desabrochar de suas melhores potencialidades. Ao contrário do que se poderia supor, providências foram tomadas, de forma insofismável, no sentido de fazer do homem um escravo e suas próprias cadeias tornaram-se a preocupação capital. Condenou-se, como um feitor iracundo, a tarefa escravizante de forjar e zelar permanentemente pelos próprios grilhões que deve refazer e fixar com a maior firmeza possível. Tornou-se, então, escravo de sua segurança física, impossibilitado de maiores movimentos, obrigado a ser o zelador dos próprios grilhões. Pergunta: por que sucedeu tal fenômeno? Ramatiz: a ausência de amadurecimento espiritual, o desprezo pelas recomendações feitas. Procederam como a criança caprichosa que se nega a atender às recomendações recebidas e prefere brincar indefinidamente sem se importar com as necessidades de submissão às disciplinas educativas. Pergunta: qual a finalidade de analisarmos esse procedimento desastroso na presente obra? Ramatiz: se cuidamos de examinar as consequências, para a humanidade, de todos os fatos em que o Brasil participa, precisamos conhecer com detalhe o panorama a ser influenciado, assim como a forma de melhor executar a função que lhe cabe. O que a terra da promissão deverá oferecer ao homem colhido nas malhas das provações apocalípticas será a inversão do centro sobre o qual seu desejo de segurança tem girado. Ficará comprovado quão precária é a segurança material a qual se tem escravizado. A vida, como mãe generosa, acolherá no seu regaço o pequeno ser desarvorado e infeliz, que só após o desastre se compenetrará da necessidade de imprimir novos rumos ao seu proceder caprichoso. Pergunta: perdoe-nos a insistência, porém, permanecemos em dúvida quanto às reações do homem diante dos eventos apocalípticos. Diante das catástrofes do plano físico, seu desejo de segurança material não será intensificado. De que forma será possível inverter o centro de gravidade de seu anseio de segurança? Ramatiz: perdoar-vos não seria necessário. As dúvidas que vos ocorrem assaltarão a coletividade brasileira quando tomar consciência de sua missão. Sem o necessário preparo espiritual, o brasileiro do futuro buscará avidamente os meios de socorrer, visto que permanecerá como a tábua de salvação para onde os náufragos se dirigirão. Desse modo, desempenhais, ao nos interrogar, a função preciosa de repórter a colher impressões do plano espiritual com o objetivo de informar a coletividade brasileira atual e futura. Nossas sugestões permanecerão como um tema para meditação. Aos que nos ouvirem a tempo será possível consolidar atitudes benfeitoras para a colaboração no presente, tendo em vista as situações futuras. Esta seria a forma de atenuar e mesmo evitar catástrofes, caso o homem não estivesse irremediavelmente atrelado à roda implacável de seu karma. Futuramente, porém, será maior o número dos que rejeitarão como inoportuna a literatura produzida pelo tédio em que o homem moderno mergulha, como num banho capaz de produzir efeitos semelhantes aos de mumificação cadavérica. Nossas palavras então surgirão como um eco longínquo capaz de despertar a alma humana semi-anestesiada para os novos rumos espirituais. Pergunta: de que forma os brasileiros poderão utilizar as advertências que vêm sendo feitas? Ramatiz: a nós não cabe traçar roteiros. Por mais que amemos a humanidade, nosso trabalho se resume em tecer comentários, que seriam desnecessários caso o homem estivesse realmente empenhado em buscar-se a si mesmo, como já recomendava a sabedoria grega, há milênios.
Se tantos milênios de recomendações proveitosas não afastaram o homem do labirinto da dor, não seriam nossas palavras o mesmo todo o amor que pudéssemos verter sobre as criaturas que os demoveriam de suas incongruências. Entretanto, no caos que se formou, e que se agravará, a virtude para uns significará o trabalho aparentemente inútil de pregar aos sonâmbulos que passam em atitudes semiconscientes, desvairados pela dor e pelo desânimo. Os revoltosos tentarão destruir o pequeno patrimônio obtido com sacrifício